Tudo aquilo que você compra, tudo aquilo que você paga, você dá uma mensagem imediata para o seu cérebro que você tem que cumprir. Por isso que eu falei para vocês, no ano passado, que tem uma pesquisa que eu vi no Google, né, que os livros que as pessoas ganham, elas não leem. Elas só leem livros que elas compram. Então, quando você passa a ser um vendedor na sua vida, quando você passa a vender suas coisas, você salva um monte de gente, meu amor. Porque as pessoas só valorizam aquilo que elas pagam. Então, seja um bom vendedor e não um bom comprador. Por isso que nós criamos uma metodologia, e sabe onde isso nos levou? Em dezembro, nós conseguimos abrir uma loja que levou 26 minutos, desculpa, para montar todo o pedido da loja e deixar a loja pronta para começar a trabalhar. 26 minutos ela fez o pedido do portal Nação Verde e o pedido do portal de homologados. Após ter feito 5 dias de incubadora, ela antecipou, ela comprou tempo. Ela comprou inteligência, comprou sabedoria. Sim. Então, se aprofunde. Ricardo, eu comprei. Ah, legal. Você leu? Leu? Lê de novo, meu bem. Lê de novo, Ricardo. Lê de novo, meu amor. Mas o livro é o mesmo. Mas você não é. Verdade. Você não é a mesma pessoa. Lê de novo. Se eu não me engano, foi Lao Tse que disse que um homem jamais atravessa o mesmo rio 2 vezes. Então, aquele livro que você leu quando era um você. Aproveita que o ano virou, lê de novo. Presta atenção. As coisas que mais machucam você são as coisas que você precisa se aprofundar, que você precisa superar. Aqui dentro tem umas palavrinhas que são próprias, são desenvolvidas de um método, foi inventado, foi criado isso aqui. Não é uma simples PowerPoint para você seguir. Tem uma profundidade de 30 anos de trabalho. Você precisa valorizar o trabalho dos outros. Como é que você valoriza o trabalho dos outros? Passando a bênção para frente, aprendendo e fazendo sucesso. Isso aqui não foi feito para eu fazer sucesso, meu filho. Isso aqui foi feito para você fazer sucesso. Se fosse para eu fazer sucesso, não precisava estar aqui. Deixa eu contar uma coisa para você. O ano passado, o ano de 2021, foram 51 programas radiação. Então deixa eu te contar isso aqui, ó. Em 51 programas ao vivo, isso é importante destacar. Não é programa gravado, é programa ao vivo. Toda segunda-feira, pelo menos às 7 da manhã, a gente está aqui no estúdio para começar o programa. Em 51 programas, eu não cheguei atrasado em nenhum programa, o ano inteiro. Em 51 programas, eu nunca faltei nenhuma vez. Em 51 programas, eu vim trabalhar por você. Em 51 programas, eu saí de casa, eu não vi minha esposa. Eu não vi meus filhos. Em 51 programas, eu tive um velório no meio desse caminho. Eu fui no velório de madrugada, mas no programa eu estava aqui. Fiz o programa e depois eu voltei para o velório. Em 51 programas eu fiquei doente, mas você nem percebeu que eu fiquei doente. Porque eu estava aqui. Então a vida da gente não é um curso, a vida da gente é um percurso. Além disso, além de você ter que percorrer e cumprir o combinado, eu trouxe para você, olha só, quatro pilares, de centenas de pilares que você pode ter tido isso de aprendizado no ano de 2021, e eu tive diversos aprendizados. Eu trouxe aqui para você, ó, 4 pilares que eu quero percorrer com você agora, para você entrar esse ano aí com o pé direito. E por que eu estou segurando isso aqui? Isso aqui é o meu método, isso aqui é o meu livro. Não sei se você sabe, mas a Nação Verde toda ela foi escrita em um blog que se transformou num livro, que é o meu método, o método UAU. Nessa metodologia eu explico quais são as principais funções de um empreendedor, quais são as principais funções dos líderes, como é que você organiza uma empresa, como é que você lança essa empresa. Eu explico também quais são os principais talentos que precisam ter dentro de uma empresa e como organizar esses talentos, começando por você reconhecer o seu. Quando a gente vai começar uma empresa, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai na junta comercial, a gente vai num contador, não é assim? E a gente estabelece uma coisa chamada razão social, não é assim? Se você é empreendedor, você sabe que isso existe. Se você não é empreendedor ainda, saiba que a primeira coisa que você vai fazer quando empreender é ter uma razão social. E o que é a razão social? É uma razão
social. É uma razão para você existir. Né? Qual que é a razão que você existe? Hoje em dia a gente fala muito em curar uma dor no mercado. Né? Então, a razão social, que é a sua razão de existir para o mercado, é resolver um problema. Né? É resolver essa dor. E como é que você vai fazer isso? Um dos primeiros passos que eu mostro aqui no meu método UAU é você encontrar qual é o seu dom, qual é a sua inclinação. Não são infinitos, né? Podem ser muitos, mas não são infinitos. E o que o meu método mostra? Meu método mostra que existem 3 principais inclinações. Das diversas, você tem 3 principais inclinações onde você consegue se localizar. E por que você precisa fazer isso? Porque se você não encontrar o seu talento principal, como é que você vai focar naquilo que você é bom? Se você não encontrar o seu talento principal, como é que você vai escolher o restante do seu time? Como é que você vai fazer isso? Se for necessário ter um time? Sim. Mas mesmo que você não vá ter um time, se você não encontra o seu talento principal, como é que você vai fazer parcerias? Como é que você vai melhorar aquilo que você compreende que não é tão bom? Então fica muito mais fácil quando você tem um método na mão, em que você consegue se localizar e ver quais são os demais campos de uma empresa que são necessários de você ter atenção. Por que eu te digo isso? Porque provavelmente você já ouviu muito, né, em toda a sua vivência, que você precisa ter uma proposta e precisa ter um propósito. E isso é verdade. O propósito está bem centrado na razão social, na sua razão de existir. Mas também precisa haver uma proposta, é claro. Só que se você não toma cuidado, você substitui todo o seu propósito pela sua proposta. E aí você acaba acreditando que você, na realidade, existe e as pessoas existem simplesmente, única e exclusivamente para ganhar dinheiro, pagar boleto. E é claro que isso não tem muito como ir para frente. Então esse é o primeiro pilar, é o primeiro aprendizado que você traz aí de 2021 para a gente aprender em 2021, tendo aprendido em 2021, colocar em 2022. Não se esqueça. Sim. Qual é a sua razão social, qual é a razão que você tem para existir, qual que é o seu propósito. Isso nos leva ao segundo pilar. Por quê? Porque muito provavelmente você já ouviu muito na sua vida, e deve ter ouvido nesse ano de 2021, que a gente precisa se esforçar. Se a gente quer ter uma conquista, a gente tem que fazer esforço, a gente tem que ser esforçado. Muito provavelmente você ouviu isso. Né? Não deixa de ser verdade. Como é que a gente vai atingir objetivos se a gente não for esforçado? É uma realidade, é incontestável isso. Porém, aí há um paradoxo. Por mais que nós precisemos ser esforçados para alcançar os nossos objetivos, o meu método UAU deixa claro uma coisa para você. A vida não remunera a gente por a gente ser esforçado. A vida remunera a gente por a gente ser uma solução para o outro. Bom, se você chegar, por exemplo, no caixa do banco lá para pagar a sua conta de luz, você consegue pagar a sua conta de luz com esforço? Se você tem boleto para pagar, você consegue pagar boleto com esforço? Esse é o paradoxo. Por mais que a gente precise ser esforçado, a gente não evolui na vida com esforço. A gente evolui na vida sendo uma solução. E a gente só consegue ser uma solução quando a gente consegue ter um propósito que embasa isso. A gente consegue, estabelecendo um propósito, aprende isso aqui nesse segundo ponto que é muito importante. Ó. Isso é o que está aqui dentro do meu método UAU, explicando o que eu vou passar com você aqui rapidamente. Você precisa ter um propósito, você precisa ter uma noção de prioridades, e depois que você tem um propósito e uma noção de prioridades, você determina aquilo que você realmente precisa fazer. Isso é fundamental. Aprender a ter foco. Aprender que o foco nasce num propósito, passa por você elencar os processos, os procedimentos, as coisas que são necessárias, ou seja, as prioridades, né? Aprender a dizer não e quais são essas prioridades, porque afinal de contas, né, pessoal, não adianta, por exemplo, a gente ter um painel de controle, ter todos os dados e se transformar numa empresa com tantos dados, com um painel de controle, né, os famosos KPIs, né, a gente ter tantos dados, ter tanto controle, que a gente transforma a nossa empresa numa empresa burocrática, né, e aí vive só para proposta. Acaba esquecendo do propósito. Então esse é o segundo ponto, esse paradoxo que você tem que prestar muita atenção. Esforço versus solução. A gente tem que ser esforçado, mas não pode se esquecer. Não adianta se esforçar se você não entender o seu propósito, se você não sabe o para que você serve. O propósito é muito o porquê que você serve, né? Você determinar
o que você é, né? Para que você veio fazer na vida, né? Então o propósito é muito importante. Quando você entende isso, você entende de solução. E isso nos leva a esse terceiro ponto. Eu preciso ser uma solução viável? Como é que eu faço para ser uma solução viável, pessoal? Eu preciso dos processos adequados. Eu preciso ter olho nos indicadores, como eu estava falando. Agora, se eu tenho um Boeing, vocês já viram que a parte mais curiosa que as crianças têm quando entram no avião? Você já teve essa curiosidade? Qual que é? Quando a gente entra no avião, você não quer ver a cabine do piloto? Você já olhou? Se não olhou, olha no Google para você ver. É sensacional. Você entra na cabine assim, tem aqueles inúmeros relógios, né? Parece um videogame, é uma coisa fabulosa, né? Mas por que tantos controles, para que tantos comandos? Porque é um Boeing, está levando lá 200, 300 pessoas, está levando 300 vidas ali. Então é um organismo muito complexo, precisa de muitos indicadores, né? Assim, como é que vai navegar com aquilo sem indicadores? Mas não é só Boeing que existe, existe também os aviões menores, existe o teco-teco, né? Existem os aviões pequenininhos, que com poucos relógios, poucos indicadores, você também faz uma viagem e leva as pessoas para o seu destino. Então, para esses poucos indicadores, poucos não é não ter indicadores, a gente precisa saber quais são esses poucos indicadores e ficar de olho nos indicadores, né? E aí, nosso método explica quais são esses poucos indicadores, né? E quais são e como mensurar esses indicadores. Então, isso tem tudo no meu método UAU. Por isso que eu criei isso, porque se você não tem indicadores, como é que você vai, estando num avião, se você, né, quando você não tem mais referências, quando você pega altitude, como é que você sabe se você está indo ou se você está vindo? Então você precisa de indicadores. Gente, Deus teve indicadores. É verdade. Vai lá em Gênesis, lá no Gênesis 1, no capítulo 1, vai lá no versículo de 1 a 30. E aí começam as passagens assim, né? No princípio era a treva e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? E aí Deus disse, fiat lux, né? Faça-se a luz. E aí Deus viu que isso era bom. Aí vai para o segundo dia, onde ele separa a parte seca da parte molhada, onde ele cria a terra, cria por assim dizer, os continentes. E aí no segundo dia, Deus fez isso e viu que isso era bom. Olha os indicadores, ele viu que isso era bom. Deus tinha indicadores, aí vai para o terceiro dia, ele cria as plantas, né, as sementes, e aí Deus viu que isso era bom, e aí vai indo, o quarto dia, e aí são os indicadores, até Deus tinha indicadores, você não pode viver sem indicadores. Então, alguns indicadores são fundamentais para manter a nossa empresa viva. E aí chegou no sexto dia, e aí Deus deixou para fazer você lá no sexto dia. Por quê? Porque senão você ficava dando opinião, meu filho. Por isso que você ficou por último, entendeu? Por isso que Deus fez você no sexto dia. Você não dá opinião, entendeu? Então, indicadores não são opiniões, indicadores são indicadores. Então, é muito ruim você estar numa reunião para ficar levando só a sua opinião. É importante, às vezes, você ter a sua opinião como interpretação de indicadores. Então, é muito importante você saber quais são os indicadores que movem. Então, se você souber que 3 ou 4 indicadores são necessários para nortear toda a sua empresa, isso não seria bom? Das dezenas de indicadores possíveis, e se eu disser que meu método mostra para você 3, 4 indicadores, que são os indicadores que você precisa para navegar com a sua empresa, não seria bom isso para você? É isso que esse método faz. É isso que 30 anos de trabalho fez. Está aqui dentro. Ó. 30 anos de trabalho dentro de um método. Basta você executar, estudar, se aprofundar e executar. Então não se esqueça. Esse é o terceiro ponto. Encontre seus processos mais adequados. Fica de olho nos seus indicadores. A interpretação desses indicadores vai dizer para você para onde é que você tem que ir, para onde é que você tem que vir. Deu para entender? É isso. Propósito e proposta, pessoal, nos leva, esse paradoxo, né, entre propósito e proposta, leva para a gente nesse quarto e último ponto, pessoal. A gente tem que tomar cuidado nessa caminhada, porque com essa caminhada, quando a gente começa, ou quando a gente já está há muito tempo nela, a gente tem que tomar cuidado para a gente simplesmente não se envaidecer. Quando a gente começa nela, ou quando a gente já está há muito tempo nela. As duas coisas, pessoal. Essas duas coisas são esses dois momentos da nossa vida, nesses dois momentos da nossa vida. Quando a gente está começando e quando a gente já está há muito tempo, esses dois momentos a gente precisa observar.
Porque a gente pode ser atingido pela soberba, a gente pode ser atingido pela vaidade. A gente pode ser atingido pela arrogância. Quer ver sinais de arrogância? Porque ninguém acha que é arrogante, ninguém acha que é vaidoso, ninguém acha que é soberbo. E por que você deveria achar que você é essas coisas? Eu não acho que você deveria também. Eu também não acho que eu sou. Mas às vezes a gente age dessa forma sem perceber. Quando você quer ver alguns indícios, por exemplo, pessoal, desses cuidados que a gente tem que tomar esse ano aqui, para não ser mais um ano. Uma coisa que eu passo muito no meu método também, né, passo muito por isso aqui. Em algum momento a gente, né, começa a pensar, eu não aguento mais tal pessoa, porque eu não aguento mais isso, porque tal pessoa aquilo. Olha, a proposta, ela pode levar você a esse tipo de raciocínio, mas o propósito resgata você. Porque o propósito de uma empresa, lembra lá no primeiro tópico, a razão social? O propósito de uma empresa é sempre as pessoas, é sempre a evolução da sociedade. Lembra a razão social? É sempre a evolução da sociedade. Quando você começa a não ter mais, eu não tenho mais paciência com essas pessoas, porque eu não tenho mais paciência com isso, eu não tenho mais paciência com aquilo, é porque você começou a se desviar do propósito, começou a focar só na proposta, precisa tomar cuidado. Porque você raramente vai recrutar que o problema é você. Raramente você vai recrutar que é você que precisa melhorar essas pessoas. Que a evolução dessas pessoas também parte da sua evolução. Começou a se esquecer disso. Tá? Então, isso é uma arrogância, é um sinal de arrogância. Eu não aguento mais tal coisa, eu não aguento mais tal situação. Sinal de arrogância. Você não conhece uma situação, ou quando você passa por ela por muitos anos, isso pode acontecer, pode acabar acontecendo com você. É normal isso acontecer. A gente tem que vigiar. E a gente precisa tomar cuidado. Nesse ano que se renova, a gente precisa tomar cuidado da gente entrar renovado e não cometer, não incorrer nas mesmas bobagens. Então, Deus fez a gente. Né? E fez a gente a sua imagem e semelhança. Nós precisamos nos lembrar disso. Precisamos nos lembrar que nós já somos amados por Deus. Já. Isso é o começo de tudo. Por que eu estou dizendo isso para você? Olha, não necessariamente você depende da opinião do homem. Não necessariamente você depende da opinião alheia. Mas é bom ter balizadores. Agora, o que acontece muito com a gente nessa caminhada é a soberba tomar conta da gente e a gente acreditar nesses dois momentos que eu comentei. Quando a gente começa alguma coisa ou quando a gente está há muito tempo com alguma coisa. A gente começa a acreditar, devido à nossa soberba, que nós somos responsáveis pelo sucesso de alguém. Ou que nós somos responsáveis pelo fracasso de alguém. O início da soberba é precisamente você começar a se sentir responsável por coisas que você não é. Esse é o início da soberba. Não se esqueça, a salvação, ela é individual. Mas, Ricardo, você não disse que a gente tem que nosso propósito é desenvolver as pessoas? Eu disse, eu vou continuar dizendo. Mas eu não disse que você é o responsável pelo sucesso de alguém. E nem pelo fracasso de alguém. Você não é responsável nem por um e nem por outro. Porque isso não é possível. Ricardo, você não fica preocupado com isso? Fala, rapaz, deixa eu te contar uma coisa. Mas nem Deus fica. Nem Deus fica preocupado. Deus criou a gente com poder, com potencial. Está lá escrito em Gênesis 1, de 1 a 30. Que domine os seres humanos, que povoem a terra, que se multipliquem e dominem sobre todas as coisas, sobre todos os animais, não é isso? Os vegetais, inclusive os animais que rastejam, está dizendo isso claramente. Então Deus criou um ser humano incrível. Né? Deus fez lá o guepardo, o leopardo, o guepardo que corre a 100 km por hora, eu estava vendo na televisão. Rapaz, mas eu tive uma moto, eu já dei 230 por hora na minha moto. Quem que é o guepardo perto de mim e da minha moto? Olha só o que o ser humano é capaz de fazer. O animal mais forte da natureza, eu estava vendo na televisão, é o rinoceronte. Mas o rinoceronte, meu filho, ele é fraquinho perto do meu jipe. Se ele der de frente com o meu jipe, coitado, ele vai ter uma dor de cabeça danada. O animal mais forte que Deus criou não é páreo para o tanque de guerra que o homem é capaz de criar. O homem, ele é capaz de coisas incríveis. Mas da mesma forma, que outro dia eu estava vendo na Netflix, lá, rapaz, tem lá aquele documentário lá da irmã Dulce, né, que ser humano incrível, uma brasileira, um ser humano incrível, olha só a criatura que Deus faz. Da mesma forma, Deus faz aqueles demoniados lá que faz tráfico de criança.
Os demoniados, o cara tá lendo, porque eu pensei que a escolha da humanidade é o cara ser traficante de droga. Porque o cara que é traficante de droga, ele causa um prejuízo na sociedade tão grande, mas tão grande, que às vezes eu fico com dificuldade de entender a cabeça de um cara que é traficante de droga. Mas tudo bem. Mas o ser humano consegue descobrir que no fundo do poço ainda é possível fazer um porão. O cara começa a traficar criancinha, cara. Você já imaginou o demoniado? O demoniado, ele começa a traficar criancinha, cara. Então, assim, o mesmo Deus que fez a irmã Dulce, fez um cara que virou traficante de criancinha, mesmo. Eu não consigo nem imaginar como é que é traficar criancinha, cara. Então, assim, nem Deus está tão assim, pelo jeito Deus não está preocupado com a criação que ele fez. Fala, eu fiz as criações aí, a possibilidade é infinita. Não é? Nem Deus está preocupado, você vai estar preocupado com sucesso ou fracasso do outro, cara. Quem tem que estar preocupado é ele. Não tem essa soberba toda de acreditar que você vai brincar de Deus, que você é responsável pelo sucesso das pessoas. Você não pode acreditar nisso. Por quê? Porque como é que você vai desenvolver? Como é que você vai se desenvolver como ser humano? Como é que você vai se desenvolver como um profissional? Com esse tipo de soberba. Você tem que cair em si e fazer o melhor que você pode. Uma coisa para a gente abandonar 2021, caso ela exista na sua vida, é esse tipo de vaidade, esse tipo de soberba, esse tipo de arrogância. Abandonar isso aí. Esses 4 pilares que eu trouxe para você, com um pouco mais de profundidade e passando de uma forma mais assertiva, eu tenho também no meu método UAU, que a gente desenvolveu nas franquias Nação Verde. Para que a gente possa encontrar nosso caminho e ter uma experiência não de curso, mas de percurso. Para que a gente consiga percorrer isso e melhorar. E medindo e melhorando, porque a gente não tem como melhorar uma coisa que a gente não mede. A gente precisa medir as coisas para a gente poder melhorar. Como eu disse, até Deus, né, teve indicadores, né? Ele foi avançando e foi vendo que isso era bom e ele ia né, avançando até chegar no 7º dia. No 7º dia ele descansou. Então não se esqueça que o descanso também é necessário para a gente desenvolver e manter firme o nosso propósito. Combinado? Então, não se esqueça. Ó, quanto mais para dentro, ó, mais para cima, tá bom? Seja indesistível. Valeu!